E se, e se as mesmas pessoas que vão a público alertar que a inteligência artificial pode literalmente destruir o mundo forem nos bastidores exatamente as mesmas pessoas que usam esse medo todo para faturar bilhões de dólares? Olha, essa é a grande contradição, sabe? É o que define o nosso momento tecnológico atual e, bom, é o ponto de partida perfeito para nossa análise de hoje. Porque, geralmente, a imagem que vendem pra gente dessas grandes empresas de tecnologia é tipo uma maquete de um arranha-céu perfeito. O vidro é todo limpo, as linhas são retas, tudo parece meio que flutuar magicamente, né, num ambiente super controlado. Uhum. Sim, a gente adora coisas que parecem polidas e, acima de tudo, inevitáveis. Exato. Mas a missão deste nosso mergulho profundo hoje é visitar o canteiro de obras real dessa indústria. E sem aquela maquete bonitinha, o que a gente encontra é lama, sabe? Escavadeiras rasgando a terra, aquelas disputas super ruidosas por poder e uma quantidade, assim, absurda de suor humano invisível que está segurando cada pilar disso tudo. É uma realidade bem brutal, para ser sincera, e ela tem sido intencionalmente escondida por um marketing muito brilhante. Então, para descascar essas camadas todas, nossa investigação vai se basear em um trabalho jornalístico extenso que foi conduzido pela repórter Karen Hall. Nossa, e é muito material, né? Demais! O material cru inclui mais de 300 entrevistas super detalhadas e, olha, a esmagadora maioria é com funcionários atuais e ex-funcionários da OpenAI. E o que esses relatos revelam é um contraste chocante, sabe? De um lado, aquela promessa de um futuro utópico, de abundância. Do outro, uma realidade interna cheia de táticas de mercado muito agressivas, extração de dados predatória e danos ambientais graves. E a repórter avisa logo de cara que para entender a tecnologia de ponta hoje, a gente tem que olhar para as táticas dos velhos impérios industriais lá do passado. Com certeza. É a mesma cartilha, no fim das contas. Tá, então vamos desempacotar isso tudo. Para entender como essa percepção do público é manipulada agora, a investigação sugere que a gente precisa voltar no tempo, voltar para o momento exato em que o termo inteligência artificial nasceu. Isso. A gente está falando de 1956, num evento que ficou conhecido como a Conferência de Dartmouth. Isso. O professor John McCarthy estava organizando um encontro acadêmico e a ideia original dele era batizar o campo de estudos de autômatos. Mas ele mudou de ideia do nada e escolheu inteligência artificial. E a reportagem chama essa escolha simples de palavras de o pecado original da indústria. Por que esse detalhezinho histórico importa tanto hoje? Ah, porque ele criou uma ambiguidade que dura até hoje, né? O problema fundamental que a investigação expõe super bem é que a ciência simplesmente não tem um consenso sobre o que é inteligência humana. Como assim não tem consenso? Pois é. A neurologia, a psicologia, a própria biologia, elas não têm uma definição única, sabe? Algo quantificável e aceito por todo mundo sobre como a consciência ou o raciocínio funcionam de verdade. Entendi. Então, ao atrelar o desenvolvimento de um software comum à palavra inteligência, o McCarthy e os outros pioneiros, eles basicamente criaram uma corrida sem uma linha de chegada clara. Sem essa definição objetiva, as empresas ganharam um passe livre para mover as traves do gol do jeito que elas quiserem. Deixa eu ver se eu peguei a mecânica da coisa. Quer dizer que, como ninguém sabe exatamente o que é inteligência de fato, qualquer avanço que eles façam num software pode ser empacotado e vendido como tipo um passo enorme em direção a essa inteligência mágica. Exatamente isso. E a investigação traz um exemplo moderno que é fascinante para ilustrar isso. Eles analisam como o CEO da OpenAI, o Sam Altman, define a famosa AGI. A inteligência artificial geral, né? Aquela que, em teoria, superaria o cérebro humano. Isso. Os relatos mostram que a definição de AGI dele muda radicalmente dependendo de quem está sentado na sala com ele. Sim, os exemplos da reportagem sobre isso são de cair o queixo. Tipo, se ele está prestando depoimento no Congresso, né, na frente de legisladores que podem criar leis e barrar ele, a AGI é apresentada como uma força benevolente, algo que vai curar o câncer, resolver as mudanças climáticas, essas coisas.
Uhum, o salvador da humanidade. Exato. Aí, se o público-alvo somos nós, os consumidores finais, a tecnologia de repente vira só o assistente digital mais incrível já criado para facilitar a nossa vida corrida. Mas quando ele senta com a Microsoft e aqueles investidores corporativos pesados, A conversa muda de figura totalmente, né? muda na hora. A AGI vira um sistema implacável projetado para gerar, sei lá, 100 bilhões de dólares em receita. E para fechar com chave de ouro, se a gente entrar no site oficial da empresa agora, a definição é fria e super direta. Sistemas autonomamente autônomos que superam os humanos no trabalho com valor econômico. Olha, essa plasticidade, essa mudança de discurso, não é um erro de comunicação da equipe de marketing. A investigação argumenta que isso é uma ferramenta intencional de mobilização. A linguagem, ela se adapta à necessidade de sobrevivência corporativa do momento. Seja para afastar uma regulação dura do governo, atrair uma rodada multibilionária de capital de risco, ou só vender mais assinatura mensal do software. Sabe o que isso me lembra? Imagina uma empresa farmacêutica lançando uma pílula. Aí ela diz para os pacientes que a pílula cura a gripe, diz para os investidores que a pílula vai acabar com a necessidade de ir ao médico, o que dá muito lucro, e diz para o governo que ela purifica o ar. É a mesmíssima pílula, mas o critério de sucesso muda dependendo de quem tem o dinheiro ou o poder na mesa. É uma analogia perfeita, uma estratégia de vendas brilhante, né? Mas quando a gente lembra que isso é o que está guiando o desenvolvimento de uma tecnologia em escala global, chega a dar um arrepio, é bem perturbador. Com certeza. E entendendo que a linguagem é, na sua essência, uma ferramenta de poder e controle, os documentos da reportagem avançam no tempo para a própria fundação da OpenAI, lá em 2015. É lá que a gente vê como essa retórica toda foi testada na prática, bem nos bastidores. Esse momento, para mim, parece roteiro de filme. Porque, em 2015, o Elon Musk estava em todos os lugares. Ele dava umas palestras famosas, inclusive no MIT. E o discurso dele era completamente apocalíptico. Ele dizia com todas as letras que a IA era o maior risco existencial da humanidade. Ele chegou a comparar o desenvolvimento da tecnologia com invocar um demônio. Isso, a frase do demônio ficou famosa. Ficou. E, por outro lado, a investigação nota que o Sam Altman, até aquele exato momento na história, focava os medos públicos dele em coisas totalmente diferentes. Ele falava muito de vírus biológicos modificados em laboratório. Mas, de repente, do nada, o Altman vai e escreve um artigo no blog dele, adotando milimetraticamente a mesma linguagem do Musk sobre a IA ser essa ameaça existencial letal. E o que os bastidores revelados pela jornalista apontam é que isso não foi coincidência. Foi uma tática clássica de espelhamento psicológico. O objetivo dele era manipular a percepção do Musk, fazer o Musk acreditar que, nossa, eles compartilhavam a mesmíssima visão de mundo e as mesmas preocupações éticas profundas. E funcionou. Funcionou muito bem. O Musk confiou na aliança, virou o cofundador da OpenAI e, o mais importante, ele forneceu aquele financiamento vital para os primeiros passos da empresa. Espera aí, mas... isso muda a história toda. Quer dizer, que todo esse discurso de risco existencial e fim do mundo, que até hoje estampa as capas das revistas, começou em grande parte como uma manobra de política de escritório para recrutar um bilionário? É. Os documentos e as entrevistas sugerem fortemente que sim. A narrativa do medo foi instrumentalizada desde o dia 1. E a manipulação interna lá dentro não parou por aí. A reportagem detalha como, uns anos depois, quando a OpenAI decidiu sair de uma organização sem fins lucrativos para um modelo bem esquisito de lucros limitados, a dinâmica de poder implodiu de vez. Porque eles precisavam de mais dinheiro, né? Exato, investimentos colossais. E nessa transição, o cientista-chefe, o Ilya Sutskever, e o Greg Brockman, eles queriam originalmente que o Musk fosse o CEO dessa nova entidade puramente comercial. E aí entra o instinto de sobrevivência do Altman. A fonte mostra que ele agiu muito rápido para desmantelar isso. Ele foi lá e argumentou com o Brockman que o Musk era imprevisível e errático demais para ter controle absoluto sobre uma tecnologia tão poderosa. Aí o Brockman foi lá e convenceu o Sutskever. As alianças mudaram, da noite para o dia.
E o Musk foi praticamente expulso da operação. E os relatos deixam bem claro que o Musk saiu de lá cultivando uma sede de vingança bem pessoal. O que nos força a pausar e pensar como é possível que as diretrizes éticas de uma tecnologia global sejam moldadas por disputas de ego tão mesquinhas entre meia dúzia de executivos do Vale do Silício. É assustador. A resposta para como eles conseguem fazer isso está na forma como eles vendem essa mitologia hoje. Já que vimos o medo do fim do mundo ser usado contra o Musk lá atrás, a investigação agora disseca como a indústria usa essa mesmíssima tática com o público em geral e com os políticos. Sim, eles criaram uma dualidade que não deixa espaço para o meio termo, sabe? É sempre 8 ou 80. De um lado, eles garantem que o pior cenário possível é a extinção literal da espécie humana. A investigação até resgata falas de figuras como o Dario Amodei, que liderou partes da OpenAI e depois fundou Anthropic. Ele deu uma porcentagem pública, ele disse que há entre 10% e 25% de chance de a IA causar uma catástrofe global. 25% é muita coisa para uma catástrofe global. ITA, a cura rápida de todas as doenças e uma utopia que a gente nunca viu. E por que eles insistem tanto em pintar esse cenário de extremos absurdos? A análise jornalística da Karen Hall é muito afiada aqui. Essa mitologia serve a um propósito puramente antidemocrático, focado em consolidar o monopólio deles. Essa narrativa tenta convencer a gente de que a tecnologia é complexa e perigosa demais para ter leis comuns ou para ser desenvolvida por competidores menores. Nós somos os únicos que podemos nos salvar, né? Exato. A mensagem nas entrelinhas é: apenas nós, esses fundadores benevolentes, que entendemos o risco real, temos a sabedoria e a capacidade de domar esse monstro. Eles usam o fantasma de que se a China ou se uma empresa rival chegar lá primeiro, vai ser o apocalipse. Então a conclusão lógica deles é que eles precisam de um monopólio para proteger a humanidade. A nossa fonte faz uma analogia com aquele livro de ficção científica, o Duna. Na história, tem esses mitos religiosos sobre um Messias que são plantados artificialmente em planetas remotos, séculos antes de tudo acontecer, só para controlar a população e facilitar a dominação depois. Mas com o tempo, os próprios líderes que plantaram os mitos acabam acreditando neles. Eles passam a acreditar com fervor nas histórias que inventaram. A velha história de acreditar na própria mentira. Isso. A reportagem sugere que os executivos de tecnologia de hoje engajam na criação desses mitos do fim do mundo como uma baita ferramenta de marketing. Mas eles passam tanto tempo respirando a própria fumaça dentro da bolha do Vale do Silício que a linha entre a estratégia de negócios e a crença pessoal deles se desfaz totalmente. E se essa narrativa exige que a gente acredite que eles estão construindo esses cérebros digitais mágicos, capazes de curar o câncer ou destruir a Terra, a investigação nos convida a abrir o capô desse carro e olhar o motor de verdade. O que é a tecnologia atual se a gente tirar a camada do marketing? A explicação técnica desmistifica tudo isso de um jeito muito incisivo. Olha, eu confesso que essa é a parte que me pega mais. Porque se eles não estão construindo um cérebro de verdade ali nos servidores, o que está acontecendo lá dentro? Então, a fundação do que a gente chama de IA hoje se apoia muito na hipótese científica de pessoas como o William Sutskever e o Geoffrey Hinton. Eles partem da premissa de que os nossos cérebros humanos são essencialmente apenas motores estatísticos hipercomplexos. Tá, mas os cientistas reais concordam com isso? Não mesmo. Essa é uma visão que gera enormes debates e muita discordância entre neurocientistas. Mas, seguindo essa lógica estatística deles, as redes neurais que eles constroem não tentam ensinar a máquina a pensar. Eles pegam o software e alimentam ele com volumes inimagináveis de textos e imagens roubados da internet, puramente para que a máquina encontre correlações matemáticas. Então calma, não há nenhum pensamento consciente? Quando eu faço uma pergunta difícil para o ChatGPT e ele me responde com um texto perfeito, ele não compreendeu o significado das palavras que ele está usando? Absolutamente não. Não existe compreensão semântica ou um raciocínio genuíno ali. O que está operando é um sistema gigantesco de probabilidade baseado em reconhecimento avançado de padrões.
O software está literalmente só prevendo qual é a palavra mais provável de vir a seguir na frase, baseado naqueles bilhões de textos que ele engoliu antes. E a estratégia da indústria hoje é a da força bruta. É a crença cega de que se eles só jogarem mais poder de computação e oceanos de dados sem filtro nenhum nesse motor, a verdadeira inteligência vai surgir quase por magia. O material traz a analogia da calculadora, que eu achei fantástica. Mas assim, uma calculadora pode resolver umas equações matemáticas infinitamente mais rápido e sem errar do que o cérebro do melhor engenheiro do mundo. Mas nenhum de nós olha para uma calculadora e diz que ela tem uma consciência geral ou que ela entende a filosofia dos números, né? Sim, exatamente. A investigação aponta que a IA que a gente tem hoje possui só habilidades super específicas e, na verdade, bem regulares. E o ponto mais revelador, os relatos mostram que as habilidades que as empresas escolhem treinar não são nada aleatórias. Elas são meticulosamente selecionadas pelo alto valor financeiro que tem no mercado. O alvo deles é substituir pessoas de finanças, advogados, redatores e programadores. E essa corrida frenética, né, essa obsessão maluca em engolir dados e acumular poder computacional na base da força bruta, isso gerou uma pressão tão, mas tão insuportável na estrutura da OpenAI que o negócio rachou. A reportagem entra a fundo no evento mais dramático que rolou por lá, aquela crise de liderança que fez o mundo da tecnologia parar para assistir. A demissão. O lançamento do ChatGPT foi meio que o marco zero dessa loucura. Porque a gente, o público, a gente só viu o sucesso estrondoso, mas as entrevistas de quem estava lá dentro revelam que internamente foi o caos absoluto. A infraestrutura deles não estava nem perto de estar preparada. Servidor caindo todo dia, né? Todo santo dia, sob o peso de milhões de acessos simultâneos. Mas o mais grave mesmo foi o impacto humano disso. Começou a rolar umas contratações e demissões em massa sem o menor protocolo. As pessoas simplesmente descobriam que tinham sido demitidas porque os nomes delas desapareciam dos canais de comunicação lá da empresa, tipo o Slack. É muita frieza. E os relatos apontam diretamente para o Sam Altman fomentando ativamente esse ambiente tóxico. Ele jogava as diferentes equipes de engenharia umas contra as outras, sabe? Tudo para acelerar o desenvolvimento a qualquer custo humano possível. E esse ambiente de instabilidade e falta de governança foi o estopim de tudo. Foi aí que o conselho entrou, né? Isso. O Ilya Sutskever e a Mira Murati, que era a diretora de tecnologia, eles foram procurar a Helen Toner. Ela é uma acadêmica que atuava como conselheira independente no conselho de administração. E quando eles analisaram as provas, mensagens, relatos de manipulação psicológica e e-mails da diretoria, a decisão do conselho revelou o peso da própria narrativa que a empresa criou. Como assim? A lógica deles foi mais ou menos essa. Olha, se a gente fosse uma empresa normal, tipo um aplicativo de entrega de comida, talvez a gente não demitisse o CEO só por ser um chefe tóxico. Mas nós estamos liderando a corrida pela inteligência artificial geral. Estamos lidando com a ferramenta mais poderosa da história. Eles acreditaram no próprio mito para tomar decisão. Nossa! Sem contar a total falta de transparência que o conselho acabou descobrindo, né? Durante esse rolo todo vazou que um fundo de investimentos gigantesco chamado OpenAI Startup Fund não pertencia à empresa no papel, pertencia legalmente à pessoa física do Sam Altman. A investigação mostra que o abismo entre o que eles pregavam para o público e o que faziam de portas fechadas era, assim, gigantesco. O desfecho a gente já sabe, foi aquela demissão surpresa do Altman. Mas a lição verdadeira dessa história toda veio poucos dias depois. A Microsoft, que é a principal investidora deles e a dona dos servidores físicos onde a mágica toda acontece, ela usou a força esmagadora do dinheiro dela. A cartada final. Basicamente, eles chantagearam o conselho e forçaram a volta do Altman por poder em questão de dias. E o resultado? Um êxodo das mentes mais brilhantes de lá. A reportagem diz com todas as letras que não é coincidência que cada um desses líderes que saíram agora queira construir o próprio império. Aí nasceram esses feudos concorrentes, tipo Anthropic, Ashai e outras. O monopólio só se dividiu em vários principados, e todos correndo na mesma direção de força bruta. Mas aí eu te pergunto, por que quem nos acompanha agora
deveria se importar com bilionários brigando numa sala com ar-condicionado na Califórnia. A parte final, e eu acho a mais densa dessa investigação, mostra justamente que o impacto desse caos atinge a sociedade de um jeito brutal. Vamos falar um pouco da tal promessa da automação. Sempre falaram pra gente que a IA ia eliminar só os trabalhos chatos e criar novos e melhores empregos, né, certo? A investigação destrói essa premissa. O caso do CEO da Klarna, aquela gigante financeira europeia, é o exemplo perfeito. Ele demitiu milhares de funcionários de atendimento ao cliente e bateu no peito com orgulho para dizer que a IA ia fazer o trabalho deles. E o que as entrevistas e os dados mostram é a ascensão muito silenciosa e precária do tal do trabalhador fantasma. O público em geral acha que o emprego do futuro na área de IA é ser um engenheiro de software de elite ganhando rios de dinheiro. Mas a realidade é que um dos trabalhos que mais cresce no mundo para alimentar essa indústria toda é a anotação de dados. Que é um trabalho bem braçal no fim das contas. Muito. Para que os motores pareçam inteligentes de verdade, tem humanos que precisam ficar sentados na frente de uma tela o dia inteiro, classificando imagens e corrigindo as respostas erradas que a máquina cospe. Eles ajustam o comportamento dela na mão mesmo. E aqui entra o detalhe que me deixou perplexo quando eu estava lendo as fontes. Eu sempre imaginei que esse trabalho de anotação estava sendo feito por, sei lá, estudantes de faculdade precisando de um dinheiro extra para pagar as contas. Mas a repórter foi lá e entrevistou as pessoas nas trincheiras dessa anotação. São profissionais altamente qualificados. Estamos falando de advogados experientes, redatores de publicidade que acabaram de ser demitidos de agências e até diretores de cinema premiados. Pessoas com carreiras sólidas, né? Sim, e agora eles trabalham como umas engrenagens invisíveis, esperando o Slack apitar com uma notificação para fazer uma tarefinha mal paga. E a parte mais sombria para mim, o trabalho deles é corrigir o sistema. Ou seja, eles estão sendo pagos para ensinar os modelos de IA a automatizar e realizar com precisão exatamente as funções das quais eles acabaram de ser demitidos. É a destruição estrutural do plano de carreira, sabe? As empresas não estão só automatizando tarefinhas chatas. Elas estão erradicando aquelas vagas de nível júnior e pleno. Sem essas vagas de entrada, como é que a próxima geração vai ganhar experiência para virar sênior no futuro? Eles estão sendo empurrados à força para um subemprego digital, só para sustentar a fachada de que a máquina é muito inteligente. E tudo isso sem a gente nem entrar na questão da violação de direitos autorais. A investigação mostra como escritores, artistas gráficos, ilustradores estão tendo o trabalho de uma vida inteira sugado da internet, aos bilhões, sem nenhum aviso, zero consentimento e muito menos compensação financeira. Tudo para treinar esses modelos gigantes. É uma extração em massa. E falando em extração, se a extração de conhecimento e suor humano já é algo muito grave, a reportagem vira os holofotes para a parte mais palpável e escondida dessa indústria toda. A gente foi condicionado, a chamar tudo isso de tecnologia em nuvem. É um termo de marketing genial, só leve, invisível, flutuando lá no céu. Mas a nuvem não está no céu, infelizmente. Não mesmo. Para processar aqueles bilhões de dados usando força bruta, a nuvem é, na verdade, composta de centenas de milhares de servidores físicos, barulhentos, empilhados. A nuvem exige aço, exige queimar quantidades astronômicas de energia fóssil e exige secar rios e aquíferos inteiros só para resfriar os equipamentos. E a investigação não fica só na teoria. Ela fala de danos ambientais que estão acontecendo hoje. Os documentos vazados revelam os projetos de infraestrutura megalomaníacos. Em Abilene, lá no Texas, eles estão planejando um centro de dados massivos chamado Stargate. Só para nossa audiência ter ideia da proporção do negócio, só essa instalação aí, quando ficar pronta, vai consumir mais de 1 gigawatt de energia. Isso é equivalente a mais de 20% de todo o consumo elétrico diário da cidade de Nova York. 20% de Nova York. 20%. E tudo isso concentrado nos galpões no meio do deserto do Texas, só para rodar cálculo de probabilidade, para tentar adivinhar qual é a próxima palavra de uma frase num chat. E o impacto nas pessoas que moram perto é simplesmente devastador. A repórter foi até Memphis, no Tennessee. Lá tem o supercomputador Colossus, que é uma instalação liderada pelo Elon Musk.
Eles colocaram o negócio bem do lado de bairros de comunidades trabalhadoras e muito vulneráveis. Essas áreas, elas já sofrem com um histórico pesado de racismo ambiental, sabe? Onde sempre jogam as indústrias poluentes para bem longe dos bairros de gente rica. Claro, o padrão se repete. E para alimentar a fome infinita por energia desse supercomputador, a empresa instalou dezenas de turbinas enormes que queimam gás metano no próprio local. Os moradores falaram para a jornalista que eles acordam com um cheiro de gás impregnado dentro de casa. Os médicos locais estão em pânico, alertando que as emissões estão piorando as doenças respiratórias das crianças. E para piorar, a máquina consome água doce tratada em níveis alarmantes para resfriamento, competindo por água com as pessoas que moram ali do outro lado do muro. E diante de absurdos tão claros assim, onde é que estão as vozes da ciência para frear isso tudo? É aí que a investigação entra na parte de como o monopólio se protege com garras e dentes. Quando algum acadêmico tenta apontar os danos ambientais ou alertar para os preconceitos raciais e de gênero que essas máquinas estão aprendendo, a censura corporativa age muito rápido. É o caso da doutora Timnit Gebru. Exatamente o caso dela. Ela era uma das pesquisadoras de ética mais respeitadas dentro do Google. Ela foi demitida, assim, sumariamente da empresa. O motivo? Ela tentou publicar, junto com outros autores, um artigo científico super rigoroso que mostrava justamente os perigos de criar modelos de linguagem cada vez maiores, alertando para os custos ambientais insanos e para a proliferação de informação falsa. O Google não quis debater os dados da pesquisa. Eles simplesmente calaram e removeram ela. E essa pressão toda não acontece só com cientistas, não. A jornalista expõe muito bem como essas gigantes da tecnologia usam o tal do acesso exclusivo para chantagear a própria imprensa. Se um repórter começa a fazer perguntas difíceis ou questiona essa história linda de salvar a humanidade ou ousa entrevistar acadêmicos críticos como a doutora Gebru, as portas se fecham na cara deles. Os porta-vozes param de responder, não têm mais acesso a teste de produto e os executivos negam qualquer entrevista. É um esforço muito coordenado, né? E bancado com muito dinheiro. Eles querem monopolizar não só a extração de dados e os servidores físicos, mas querem controlar a narrativa inteira de como o público enxerga o que é a tal da inovação. Mas olha, para não terminar num tom puramente de derrota, a investigação faz questão de apontar umas saídas baseadas em alternativas reais. A repórter usa uma metáfora que eu achei crucial para a gente avaliar o futuro. Ela diz que a gente precisa diferenciar o que são os foguetes da IA e o que são as bicicletas da IA. Como assim? Os foguetes são essas iniciativas predatórias todas que a gente passou o tempo todo analisando aqui. São os modelos de linguagem gigantescos que queimam recursos do planeta, roubam direitos autorais e destroem as carreiras só para gerar um texto genérico no fim do dia. Eles gastam energia demais para um resultado, assim, muito questionável. E as bicicletas seriam o quê? O caminho sustentável, isso. As bicicletas são sistemas de inteligência artificial muito focados e eficientes. Em vez de sugar a internet inteira, eles são treinados com bases de dados pequenas, super curadas e específicas, o que exige uma fração minúscula de energia. O grande exemplo que a investigação traz é o AlphaFold. Ah, o das proteínas, né? Exato. Em vez de tentar imitar a conversa de humano, esse software resolveu um dos maiores mistérios da biologia estrutural. Ele consegue prever como as proteínas se dobram. Isso acelera de um jeito absurdo a descoberta de remédios novos e tratamentos médicos de verdade. Foi um impacto tão prático e direcionado que os criadores até ganharam um prêmio Nobel de Química recentemente. É entregar o máximo de utilidade para a sociedade, causando um mínimo de impacto ambiental. E os dados sociais da reportagem mostram que o público não está cego para isso. A pesquisa dos 80%, né? Essa mesma. As pesquisas indicam que mais de 80% do público americano concorda que o desenvolvimento da IA precisa, sim, de regras duras do governo. O que a investigação prova para a gente é que existe um poder enorme e subestimado quando a sociedade civil começa a fazer perguntas. Existe força em se recusar a engolir essa historinha de que o único progresso possível é esse que é imposto por 4 ou 5 mega empresas. A gente precisa entender essas dinâmicas de poder ocultas para poder exigir, de forma democrática, que a tecnologia sirva à sociedade e não que a sociedade sirva de carvão para a tecnologia deles.
Bom, depois de passarmos esse tempo todo metendo a mão na lama, lá daquele canteiro de obras do início, né? Vendo de perto essas disputas políticas, o esgotamento absurdo da água e da energia, essa precarização que ninguém vê do trabalho humano e a censura rolando solta, eu queria deixar quem nos acompanha com uma reflexão final para pensar. Manda. As gigantes do Vale do Silício, elas gastam bilhões, literalmente, para nos convencer todo santo dia de que o progresso atual da inteligência artificial, esse formato hiperagressivo que está consumindo o planeta, é uma força mágica, incontrolável e inevitável, quase como a própria gravidade. Mas, depois de escutar tudo isso sobre táticas corporativas, recursos naturais e manipulação, fica a dúvida. Será que a gente está mesmo diante de uma evolução inevitável da tecnologia? Ou estamos apenas observando a construção meticulosa de um modelo de negócios que foi desenhado exatamente para parecer inevitável?